Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias, aqui no nosso segundo encontro das 21 horas, né, pessoal? Vamos falar da loura fatal aí, da serial killer de São Paulo, pessoal. Vamos trazer novas atualizações aí sobre esse caso escabroso dessa moça que, junto com a irmã dela, matou aí umas 4 pessoas, tirou a vida de 4 pessoas, pessoal. E vamos falar um pouco do comportamento dela, porque ela foi considerada aí uma serial killer, pessoal. Aqui, vamos contar aqui primeiro, pessoal. Vamos ao site do Fantástico. Serial killer sorri e dissimula a reação ao receber a notícia do vizinho morto em São Paulo. Né, pessoal? Reportagem aí do Fantástico, né? Por isso traz indícios aí de ser uma serial killer, né? A Polícia Civil de São Paulo investiga Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, por envolvimento em pelo menos 4 mortes, com suspeita de envenenamento. Uma câmera registrou o momento em que ela sorri e tenta disfarçar a reação ao ser informada sobre a morte do vizinho Marcelo Fonseca, em Guarulhos, Grande São Paulo, pessoal. Que horror! Segundo a polícia, o gesto foi decisivo para reforçar a suspeita de que ela não apenas sabia do crime, mas era autora dele. A estudante de direito é apontada como uma possível assassina em série, a serial killer, né? Com motivações que vão de vingança a interesse financeiro. Marcelo foi encontrado morto dentro de casa em janeiro deste ano. Ana Paula, que havia se mudado há pouco tempo antes para o imóvel sob o pretexto de um aluguel, foi quem acionou a polícia e acompanhou o atendimento. Nas imagens, ela aparece surpresa, mas ao chegar, a esboçar um sorriso antes de retomar o semblante de espanto, né, pessoal? Escabroso, né? De acordo com as investigações, o veneno teria sido administrado poucos dias depois que a estudante passou a morar na casa da vítima. A suspeita permaneceu no imóvel após o crime e meses depois voltou a ser associada a outras mortes com características semelhantes, como a de uma mulher e o de um tunisiano com quem manteve um relacionamento. Nós estivemos aqui falando, né, no vídeo, vou colocar no card final aqui para vocês o vídeo que eu fiz sobre, o primeiro vídeo que eu fiz sobre esse assunto, né, da Ana Paula, a serial killer paulista. A polícia afirma que Ana Paula apresentava prazer em matar e manipulava as situações para despistar os investigadores, chegando a se passar por testemunha e até vítima de boletim de ocorrência. Ela tem prazer em matar. A motivação pouco importa para ela, disse Alisson Ideão, delegado aí do caso. Ana Paula e a irmã dela, a irmã gêmea, que também é investigada, também está presa, estão presas preventivamente em depoimento. Ana Paula confessou participação em 2 dos assassinatos, mas negou o uso de veneno. A defesa afirma que ela apenas relatou os fatos e que a verdade será esclarecida no final das investigações, pessoal. Essa coisa de dizer que não usou veneno é para poder tirar, né, peso aí da acusação, pessoal. Isso aí é motivo aí de aumento de pena, né, pessoal? Isso aí a acusação fica mais grave, né? Vamos continuar aqui, pessoal, no site do G1, que define um serial killer. Veja o que dizem especialistas sobre suspeitas de matar 4 pessoas por envenenamento. Porque eles consideraram ela aí uma serial killer. Mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Pessoal, você deixando o seu like e o seu comentário, que é extremamente importante para nós. Não se esqueça, pessoal, deixe seu like, deixe seu comentário, que você pensa a respeito desse assunto aí da serial killer paulista. Algo incomum da gente falar aqui no Brasil, né? Encontra-se em outros países, né? Se fala mais em assassinato em série, né, pessoal? Aqui no Brasil não é muito falado, né? Não se encontra muito esse tipo de crime, mas a Ana Paula está sendo enquadrada aí em crimes em série, né, sendo considerada uma serial killer. Então deixa aí o seu comentário, que é extremamente importante para nós e ajuda também no engajamento. Inscreva-se no canal, deixe o sininho ativado, assim o YouTube vai avisar você toda vez que nós postarmos conteúdo aqui na plataforma, né, pessoal? Então vamos aí ao site do G1, quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já se inscreveu no canal, que já acompanha aqui a nossa trajetória. Vamos se inscrever juntinhos na história do canal Justiça em Foco Notícias, pessoal. E voltando a falar da loira fatal aí de São Paulo, pessoal, vamos lá. O caso da estudante de direito, apontada pela polícia como serial killer e investigada em São Paulo, despertou a dúvida entre leitores do G1 nos comentários das reportagens. Afinal, quais são os critérios para se usar esse termo, né, para se chamar alguém de serial killer, né? Não existe uma definição científica nem legal no Brasil, mas autoridades brasileiras e estrangeiras que pesquisam o tema
procuradas pelo G1 apontam alguns fatores básicos, né? Dois, pelo menos, do que classificam como serial killer, pessoal. Por que a Ana Paula foi considerada aí uma serial killer, né? O número de vítimas. O critério mais óbvio é que haja mais de um assassinato. 2 já foram suficientes para a classificação dos especialistas. O intervalo entre as mortes. Esse fator é importante. Precisa haver um período de resfriamento, que diferencia um assassino em surto, que matou várias pessoas em uma só ocasião, de um assassino em série, que cometeu um assassinato e retornou à vida normal, depois voltou a matar, né? A pessoa vai lá, mata uma pessoa, dá um intervalo, tem uma vida normal, depois mata outra pessoa, volta à vida normal, depois mata outra pessoa, né? Esse é um dos modus operantes do assassino em série, né? De acordo com as investigações da Polícia Civil de São Paulo, Ana Paula Veloso Fernandes matou 4 pessoas, todas por envenenamento, que é um agravante aí, né, no caso, em um período de 5 meses. O dono do imóvel em que morava, com a irmã gêmea, uma amiga, um aposentado e um namorado tunisiano. O delegado afirmou que Ana Paula demonstrou prazer em matar, um dos fatores que levou os investigadores a classificá-la aí como serial killer, né? A reportagem do G1 ouviu a escritora brasileira Ilana Cassoy, uma das maiores referências brasileiras em criminologia, ciência que estuda aí o comportamento criminoso. A doutora Marisa Harrison, professora de psicologia da Penn State University nos Estados Unidos e autora do livro Tão Mortal quanto a Psicologia das Assassinas em Série, publicado em Cambridge University Press. O que coloca Ana Paula Veloso dentro da discussão sobre assassinatos em série é o padrão do comportamento. O que define o serial killer não é só o prazer no ato, mas a repetição dos homicídios com intervalo entre eles, afirmaram especialistas. Já falamos sobre isso aqui mais acima, né? São 2 ou mais assassinatos cometidos em momentos distintos, com uma assinatura própria, um ritual que revela as mesmas necessidades psicológicas, mesmo quando o modo de agir ele é diferente, explica Ilana Casoy, criminóloga especialista do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Não é necessário que o serial killer mate todos da mesma maneira, tipo, um pega lá uma arma branca, outro, aí vai ser todos com arma branca. Não, no caso ela envenenou, mas ela poderia usar outras formas, tipo arma branca, envenenar com uma arma de fogo, né, pessoal? Então, não existe uma só forma de matar. Ele tem um modus operandi dele, mas não necessariamente vai ser da mesma maneira, usada dos mesmos modos, né, para matar uma pessoa. Esse conjunto entre o ritual e o modus operandi é a assinatura particular de cada um. Esses crimes têm que ter acontecido em eventos separados, em datas diferentes, com um intervalo de tempo relevante entre eles. E o que define um serial killer, pessoal? De acordo com o relatório anual da Radford University, um serial killer ou um assassino em série é quem mata 2 ou mais pessoas em eventos separados, independentemente do motivo. Também não precisa ser o mesmo motivo. Pode até acontecer, mas não necessariamente é o mesmo. Atualmente, o banco de dados é a maior base não governamental de assassinos em série do mundo, com informações sobre mais de 5.000 assassinatos em série de diversos países e um total de 15.088 vítimas. Em resposta ao G1, o autor do relatório, Michel Admon, afirmou que o caso de Ana Paula se enquadra na definição do FBI, Serviço de Investigação Federal dos Estados Unidos, e de banco de dados, uma vez que envolve 4 assassinatos cometidos em momentos distintos. Um critério comum de análise é verificar se o assassinato retomou suas atividades, o assassino retomou suas atividades normais entre os homicídios. É o caso, né? No caso do nosso banco de dados, se todas as mortes ocorreram no mesmo dia, independentemente do número de locais, consideramos a pessoa um assassino em surto e não um assassinato em série, né, pessoal? Então, já ficou bem explicado aqui, né? De acordo com o FBI, a expressão serial killer tem caráter técnico, não jurídico, ou seja, é uma classificação comportamental usada por investigadores e analistas de perfis criminais que descreve o assassino em série como o autor de 2 ou mais homicídios cometidos de forma ilícita em eventos separados, que é o caso da Ana Paula, né? Além do requisito de um dia, há também o que os especialistas chamam de período de resfriamento, o intervalo entre a morte e outra em que o assassino volta temporariamente à rotina, até cometer um novo crime, né, pessoal? O caso é da Ana Paula. A formulação do FBI orienta investigações
e bancos de dados internacionais como a Universidade de Harvard, que segue os mesmos critérios. Por que o termo não aparece no Código Penal brasileiro, pessoal? No Brasil não existe a tipificação penal específica para serial killer, o que significa que o termo não aparece no Código Penal, mas pode ser adotado como classificação criminológica para orientar investigações e análises de comportamento. Ilana Cassoi lembra que há um projeto de lei de 2010, apresentado pelo então senador Romeu Tuma, que tentava incluir a figura do assassino em série na legislação brasileira. Ainda segundo a especialista, o texto precisaria de correções para análise, para se alinhar aí as definições do FBI, né, que hoje consideram 2 ou mais homicídios em eventos separados, né? Então tem que arrumar o texto aí para ser incluído na legislação brasileira, né? Não precisa inventar roda, já sabemos o que é. Já sabemos como funciona e como podemos aproveitar esse conhecimento adquirido por outros países, afirmou a Cassoi. A criminóloga explica que, apesar da ausência da tipificação, o termo serial killer é válido como classificação comportamental usada para compreender o padrão de repetição, o método e a escolha das vítimas. Embora a leitura ajude aí, pessoal, a polícia e os peritos a entender para poder traçar o perfil investigativo mais preciso. Não deve ser confundida com diagnósticos psiquiátricos, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Serial killer é uma definição de comportamento criminoso, não de doença mental. Né? O serial killer não é propriamente um doente mental. Pode até possuir uma doença mental, mas não é classificação de doença mental. É um comportamento criminoso. Quando dissemos fulano é homicida, latrocida, estelionatário, estamos falando de conduta, padrão de ação, e não de distúrbio psicológico. Né? Segundo a criminóloga, compreender essa diferença é fundamental para evitar interpretações equivocadas que ligam automaticamente o assassino em série à insanidade, pessoal. Uma coisa, outra coisa, como já falamos, né? O doente mental é responsável por menos de 5% dos crimes em série. A maior parte desses casos nasce de motivações simbólicas, sociais ou de poder, explica aí a criminóloga, né? Serial cúmplice, gêmea suspeita aí de assassinato. Cassoi e Harrison também chamaram a atenção para um aspecto inédito no caso de Ana Paula, a existência de uma serial cúmplice, como a criminóloga define a irmã gêmea da suspeita. Estava aí junto com a irmã, cometendo crime, né? Matando pessoas. Os investigadores apontam que Roberta Veloso Fernandes, a irmã gêmea de Ana Paula, teria ajudado a preparar os alimentos envenenados e acompanhado parte da rotina das vítimas, ainda que não estivesse presente em todas as mortes. A irmã dela é o que se chama de serial cúmplice, uma pessoa que pode ou não participar realmente do momento do assassinato, mas pode não estar presente o tempo inteiro, né? Como era o caso aí, ela não estava presente, mas participava aí de toda a definição aí, da preparação para a morte, né? Segundo Michel Admult, autor do relatório anual da Universidade de Hartford, o tipo de caso é classificado como serial teen, uma das subcategorias previstas no relatório para crimes praticados em dupla ou grupo organizado. A investigação ainda vai determinar até que ponto as duas irmãs compartilharam aí a responsabilidade pelos homicídios atribuídos aí a elas, né? O que diz a defesa das irmãs? A defesa das irmãs informou que ainda não há provas concretas de envolvimento das duas no crime das quais são acusadas. Reconhecemos a gravidade dos fatos investigados e a comoção social que geram. No entanto, o dever desta defesa é acompanhar a investigação na seriedade e a descrição exigida, zelando estritamente pelos direitos de Ana Paula nesta fase em que as provas ainda estão sendo formadas e examinadas. Não é possível e seria temerário afirmar ou negar categoricamente qualquer tese defensiva, informa trecho da nota do advogado Almir da Silva Sofra, que defende Roberta e Ana Paula, as irmãs aí, acusadas de serem serial killers, pessoal. Esse é o nosso conteúdo dessa 21 hora. Qualquer novidade a gente traz aqui para vocês no canal Justiça em Foco Notícias. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.